Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós estamos mais uma vez na Escola Bíblica Dominical para refletirmos e estudarmos essa lição tão preciosa, a lição de número 3 da nossa revista, que trata sobre a eleição e a predestinação. Esse é um estudo precioso que nós não podemos deixar de estudar e deixar de compreender, porque trata, sobretudo, acerca de algo que é precioso aos nossos olhos, aos olhos de Deus, que é a salvação eterna. Nós vivemos e pertencemos a um Deus que, quando as coisas começam, Ele já sabe o fim de tudo. Então, nada escapa aos seus olhos, nada escapa do seu entendimento. Hoje eu gostaria de começar fazendo a leitura aqui apenas de 3 versículos que se encontra em Efésios, no capítulo 1, versículos 3, 4 e 5, para referenciarmos aqui o nosso estudo nesse dia precioso que o Senhor tem feito. Diz assim Efésios 1, a partir do versículo 3. Bendito seja o Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo, no qual também nos predestinou para sermos filhos amados, filhos por adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. E o versículo 4 diz assim, que Ele também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Que o nosso Deus possa nos agraciar mais uma vez para meditarmos na sua palavra e para compreendermos melhor a sua palavra. É muito interessante, como eu já disse, nós compreendermos a doutrina correta da eleição e da predestinação. Este é um tema que tem gerado muitas polêmicas e às vezes muito mal entendidos na Bíblia. E nós precisamos entender que a eleição, vamos começar primeiramente com o conceito de eleição. A eleição é um conceito bíblico, é uma doutrina bíblica que nós precisamos crer e nós precisamos, obviamente, confiar no Senhor e também compreender bem essa doutrina. A eleição diz respeito à escolha soberana que Deus fez antes da fundação do mundo, como diz o versículo 4 desse texto que nós lemos, Efésios, no capítulo 1, versículo 4, que diz assim, que também Ele nos elegeu. Está falando que Deus Pai nos elegeu nele, está falando de Cristo Jesus. Nós fomos eleitos por Deus em Cristo Jesus. Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então, a eleição, ela significa, acima de tudo, uma escolha. E essa escolha não é uma escolha que nós fizemos. Não fomos nós que elegemos ou escolhemos a salvação. Foi o Senhor que nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ele, então, essa é uma primeira marca da eleição. A eleição trata, na verdade, de um ato da soberana graça de Deus. Foi Ele que nos elegeu em Cristo Jesus. Foi Ele que nos escolheu. Foi Ele que nos preparou para vivermos eternamente ao lado dele. A Bíblia diz que a salvação é pela graça de Deus mediante a fé. Não fomos nós que o escolhemos. Foi Ele primeiramente que nos elegeu, foi Ele primeiro que nos escolheu. Então essa é uma marca, uma característica da eleição. Trata-se então de um ato da soberana graça e vontade de Deus. Uma outra característica da eleição a eleição bíblica, é que ela é uma eleição corporativa. Sempre que a Bíblia se refere à eleição, ela trata no plural. Ele nos elegeu em Cristo Jesus. Nós, enquanto igreja, fomos eleitos por Deus em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Então, a eleição, ela não diz primariamente, principalmente, a eleição de indivíduos para a vida eterna. A eleição é uma
eleição primeiramente corporativa ou coletiva, no sentido de que, da mesma forma que, primeiramente, Deus elegeu, escolheu o povo de Israel para ser um povo zeloso, para ser um povo santo, assim também, antes da fundação do mundo, Deus já havia também nos elegido a igreja do Senhor, para que fôssemos e pertencêssemos a Ele, um povo separado, um povo também de boas obras, um povo que cumpriria a palavra do Senhor. Então, esta é uma segunda característica da doutrina da eleição. A eleição bíblica, primeiramente, é um ato, trata de um ato da soberana vontade e graça de Deus, nosso Pai, mas ela também não é simplesmente, e não é primariamente, uma eleição individual. Nós, no plural, né, nós enquanto igreja, enquanto estivermos em Cristo, somos eleitos de Deus. Então, essa doutrina é muito importante nós entendermos isso. Da mesma forma que Israel, enquanto nação, foi eleita por Deus, separada por Deus, nós, enquanto estivermos em Cristo, nós seremos então a igreja do Senhor e todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Uma outra característica da eleição, uma terceira característica da eleição bíblica, é que ela é cristocêntrica, porque Ele nos elegeu, Deus nos elegeu antes da fundação do mundo nele, em Cristo Jesus. Nós só somos eleitos se estivermos de fato em Cristo Jesus. Nós não podemos nos afastar de Deus e achando que outras pessoas que estão fora da igreja, que estão fora da comunhão viva, da comunhão bendita com nosso Deus, eles fazem de fato parte daqueles que são eleitos. Então essa também é uma característica muito importante da eleição. A eleição, ela é cristocêntrica, ela é corporativa, coletiva e ela é um ato da soberana vontade de Deus. A Bíblia diz que quem tem o Filho tem também a vida. Nós, então, só somos e podemos dizer que somos eleitos por Deus enquanto, se de fato nós tivermos Cristo nos nossos corações. Quem não tem Cristo, quem não tem o Filho, também não tem a vida em si mesmo. Então, a eleição, ela também não pode ser confundida com a predestinação. Apesar desses termos, às vezes, até terem algum sentido, alguma conexão um com o outro, nós não podemos confundir eleição com predestinação. Tanto uma doutrina, a doutrina da eleição, quanto a doutrina da predestinação, são doutrinas bíblicas, mas nós não podemos confundir essas duas doutrinas, apesar delas caminharem juntas, apesar delas manterem um diálogo e uma conexão muito forte uma com a outra. A Bíblia diz para nós permanecermos nele. O próprio Cristo diz, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Então, veja lá que a doutrina da eleição não pode se confundir com simplesmente uma predestinação e, sobretudo, uma predestinação que diz que uma vez você sendo salvo, você eternamente será salvo. Como se não houvesse a possibilidade das pessoas naufragarem na fé, como se não tivesse possibilidade das pessoas abandonarem a fé e negarem o nosso autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Então nós precisamos entender que o próprio Cristo, quando estava falando de si mesmo e se apresentando como a videira verdadeira, ele estava dizendo, olha, eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Aquele então que permanece em mim e eu neles, esse então produz muitos frutos. E Jesus, ele adverte os discípulos para adverti-los para que eles permaneçam nele. E então, Jesus dizendo, eu também permanecerei em vós. Veja lá que há uma condicional. Não é simplesmente essa ideia de que uma vez salvo, salvo para sempre.
Então, a Bíblia também, existem muitos outros textos que ela declara que aqueles que perseverar até o fim, são esses que serão salvos. Então, essa ideia é uma ideia equivocada, que às vezes também permeia a doutrina da eleição. Nós precisamos entender que também a eleição, ela trata então corporativamente, coletivamente da nossa salvação. Deus em Cristo nos elegeu, nós somos eleitos em Cristo Jesus. Da mesma forma que Cristo é a cabeça da igreja, se nós não estivermos nele, nós também não herdaremos a vida eterna. E em relação à extensão da salvação, existe uma doutrina que diz que a expiação, aquele sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário, ele não foi para todas as pessoas. Mas isso não é uma doutrina bíblica, porque a Bíblia é clara em dizer que ele é a propiciação dos nossos pecados, como o apóstolo João disse. E o apóstolo João ainda enfatiza mais, dizendo, olha, não somente pelos nossos pecados, que ele é a propiciação dos nossos pecados, mas também de todo o mundo. Cristo é a propiciação não apenas dos nossos pecados, mas dos pecados de todas as pessoas. O mesmo apóstolo Paulo, ele enfatiza também que o desejo de Deus é que todos se salvem, que todos, na verdade, cheguem ao pleno conhecimento da verdade que há em Cristo Jesus. Deus não se contradiz, a sua palavra não se contradiz. Então nós temos essa convicção de que Cristo e o próprio Deus Pai deseja que todos sejam salvos. Obviamente que nem todos serão salvos, porque nem todos creem que Cristo é o Senhor, que Cristo é o Salvador. O próprio João Batista, quando ele vê a Jesus se aproximando, ele diz, olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tira não apenas o pecado dos religiosos, ele tira não apenas o pecado de algumas pessoas, aqueles que em tese seriam eleitos e predestinados para uma salvação eterna. Não, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tira o pecado de todo aquele que se aproxima dele com fé, com esperança, reconhecendo que é um pecador. A Bíblia diz que, olha, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, conforme está registrado em Tito, no capítulo 2, versículo 11. A graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A Bíblia é muito clara que Deus deseja que todos sejam salvos, e não apenas uma elite que, em tese, seriam já predestinados por Deus. E da mesma forma que o pecado entrou por apenas uma transgressão, por apenas um homem, da mesma forma também a graça bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, também ela nos alcançou pelo sacrifício único e vicário de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então nós precisamos entender que a extensão do sacrifício de Cristo, ele nos alcança a todos. Todos podem ser salvos, você pode ser salvo se você ainda não é salvo, se você se arrepender dos seus pecados, se você se aproximar de Cristo, confessando que Ele é o Senhor e que Ele é o Salvador. Nós vimos que uma das características, então, da eleição é que ela além de ser um ato soberano de Deus, além de ser corporativa, ela é também cristocêntrica. Precisamos estar em Cristo Jesus, permanecer em Cristo Jesus. Se ela, enquanto uma eleição corporativa, ela é, nesse sentido, incondicional, já que ela foi planejada por Deus, antes mesmo de nós existirmos, a eleição individual, ela é condicionada pela fé. Nós só seremos eleitos de Deus
se nós crermos em Jesus, mediante a fé. A salvação, então, a eleição é ofertada a todos, mas ela é apropriada apenas àqueles que respondem com fé. É preciso crer. Por isso que o próprio Senhor Jesus disse aos discípulos, dizendo, olha, ide e pregai a todas as nações. Ide fazei discípulos de todas as nações. Ide pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. No entanto, quem não crer será condenado ou já está condenado. Porque todos nós todos nós que ainda não tivemos contato com Cristo, estamos separados de Deus. Porque é o pecado que nos afasta de Deus. Então, a fé é muito importante para nós sermos salvos. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé, ou viverá da fé. E se ele recuar, diz o Senhor, a minha alma não tem prazer nele. Olha, agradou a Deus salvar aqueles que creem pela loucura da pregação. Veja a importância da fé. Deus salva pela loucura da salvação aqueles que creem que Jesus é o Senhor. E essa ideia da fé é importante porque, diferentemente como alguns pensam, a graça pode ser resistida. A graça pode ser pisoteada e negada. Olha, Estevão, no discurso antes da sua morte, ele enfatizou, ele trouxe uma palavra dura ao povo de Israel, porque ele diz assim, olha, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês nunca se curvaram à vontade do Espírito Santo. Vocês estão sempre resistindo à vontade do Espírito Santo e é por isso que vocês não ouvem o que eu estou dizendo. Olha, se Estevão e a Bíblia toda está dizendo que aqueles homens, eles endureceram, eles fecharam o seu coração resistindo ao Espírito Santo, isso significa que nós podemos também resistir à obra graciosa de Deus nas nossas vidas. A palavra do Senhor também nos adverte, um propósito da eleição de Deus é que a Bíblia diz, conforme foi lido, que nós fomos eleitos para sermos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. Simplesmente Deus não nos elegeu, não nos salvou para nós nos vangloriarmos, mas Ele nos chamou da mesma forma que havia chamado já o povo de Israel para sermos luz para as nações, para sermos luz e brilharmos aqui enquanto estivermos aqui na face da terra. Ele nos chamou para sermos santos. Ele nos chamou não para vivermos na prática do pecado. Ele nos chamou para sermos diferente daquelas pessoas que estão no mundo, que estão aprisionadas no mundo. Nós que somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, nós que somos escolhidos por Deus, Ele nos elegeu para sermos santos. A Bíblia diz, o próprio Deus diz, olha, sede santos, porque eu sou santo. Sem a santificação ninguém poderá ver o Senhor. Nós precisamos entender também que nós fomos eleitos para um propósito específico, para sermos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. Uma outra doutrina, meus irmãos, muito importante é a doutrina da predestinação. A doutrina da predestinação é uma doutrina bíblica que nós precisamos entendê-la corretamente, mas nós não podemos nos equivocar e ter um entendimento distorcido do que seja a doutrina da predestinação. Predestinação, biblicamente, não significa que Deus, na sua infinita sabedoria, já escolheu alguns, já separou alguns antes da fundação do mundo para viver eternamente e desfrutar eternamente das bênçãos eternas, e da mesma forma Ele condenou, e já predestinou outros para a danação e a perdição eterna.
Não, esta não é a doutrina bíblica da predestinação. A predestinação na Bíblia ela nunca aparece em termos negativos, em termos, por exemplo, de que Deus já predestinou algumas pessoas para a danação e a perdição eterna. Pelo contrário, a doutrina bíblica da predestinação, ela diz respeito a um efeito daqueles que foram eleitos em Cristo Jesus. Todos os que estão em Cristo Jesus foram predestinados a um tipo de vida que agrada a Deus, uma vida de santidade, uma vida que de fato honra o nome do Senhor e Salvador Jesus de Nazaré. O homem, apesar de não ser o autor da sua salvação, apesar de não ser o agente principal da salvação, ele participa também da salvação respondendo com fé. É necessário crer, é necessário crer com o coração, confessar com a boca que Cristo é o Senhor, que Cristo é o nosso Salvador. Porque se nós negligenciarmos essa doutrina corretamente, nós vamos também distorcer e ferir aquilo que Deus nos constituiu enquanto pessoas dotadas, então, de uma moralidade, de um livre-arbítrio para nós escolhermos e respondermos a Deus de acordo com o seu chamado. Um dos benefícios da doutrina da predestinação é que nós até chegamos a ler o versículo 5 de Efésios 1, e lá diz que Ele nos predestinou para filhos de adoção por Cristo Jesus. Um dos benefícios da predestinação, daqueles que já foram eleitos por Deus, daqueles que fazem parte da igreja do Senhor, é que agora então nós somos filhos, não somos bastardos, não somos estranhos a Deus. Pelo contrário, nós somos filhos, somos participantes agora da natureza de Deus. Deus é maravilhoso e agora nos aceita como filhos. Agora nós podemos adorar a Cristo, como o nosso irmão mais velho que veio aqui nos conquistar e nos comprar para Cristo, para Deus Pai, nosso Senhor. Um outro privilégio é que agora, nós que estávamos separados de Deus, agora nós podemos ter comunhão com Deus. A Bíblia diz que nós estávamos separados de Deus, mas a Bíblia também diz que, justificados pela fé, agora nós temos paz com Deus. Justificados pela fé em Cristo Jesus, o único mediador entre Deus e os homens, agora nós temos comunhão com Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Agora também nós somos e temos o privilégio de sermos considerados um povo de propriedade exclusiva, um povo santo, uma nação santa, um povo zeloso e de boas obras. Agora nós temos o selo do Espírito Santo nas nossas vidas. Agora nós podemos então louvar ao Senhor, bendizer a Ele, porque nós somos dele. Ele nos comprou. Estávamos perdidos, mas agora nós somos de Deus, propriedade de Deus, e Ele tem ciúme de nós, Ele tem ciúme de você. Por isso Ele não quer que você viva de qualquer forma. Por isso Ele quer que você vigie os seus olhos, que você pratique somente o que é justo aos seus olhos, porque você é precioso, você é preciosa aos olhos do Senhor. Nós também, pela graça bendita, e pela eleição e predestinação de Deus, nos tornamos também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo Jesus. Olha que privilégio é sermos herdeiros de Deus. Nós herdaremos os céus. E por fim também nós seremos, da mesma forma que Cristo venceu o mundo, nós também venceremos. Da mesma forma que Cristo, Ele derrotou Satanás e Ele também agora está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, nós também estaremos com Ele eternamente, porque esta é uma conquista do que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Vale a pena servirmos a Ele. Vale a pena entendermos e compreendermos que foi Ele que nos comprou. E por isso,
Ele também está ofertando a salvação a todas as pessoas. Ele mesmo, Cristo Jesus, disse, olha, todos vós que têm sede, venham a mim e beba, porque do seu interior fluirão rios de água viva. A palavra do Senhor diz, que chegai-vos a mim e eu chegarei até vós. A Bíblia, então, está dizendo para nós respondermos ao chamado do Senhor, para nós buscarmos ao Senhor enquanto há tempo. O Senhor, Ele deseja estar conosco. Esse também é um benefício da salvação, é a nossa comunhão, é estarmos com Ele. Sempre Deus foi um Deus presente, e não apenas o Deus Emanuel que se fez carne. Deus, em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, Ele sempre foi um Deus presente, um Deus que desejou habitar no meio do seu povo, um Deus que desejou fazer parte da vida diária de cada um de nós. Então nós precisamos entender que a base da nossa salvação é a graça de Deus, e a fé é a condição da nossa justificação. Mais uma vez, eu chamo a atenção de Romanos 5, versículo 1, para nós concluirmos essa meditação. Olha, justificados, pois, então pela fé, temos paz com Deus, nosso Senhor. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, que o Senhor alargue as suas fronteiras, que você tenha um entendimento bíblico correto da doutrina da eleição, da doutrina também da predestinação, porque nós podemos dizer que, enquanto crentes lavados e remidos no sangue do Cordeiro, nós somos eleitos por Deus, predestinados a viver eternamente com Ele. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Amém.